7 bebidas incríveis para combater má circulação, varizes, dores nas pernas, melhorar a sua saúde cardiovascular e prevenir infarto e derrame. Se você tem problemas cardíacos, se você já teve trombose, se você tem pressão alta ou alguma outra condição que afeta o seu sistema cardiovascular, este vídeo é para você. Então, se você tem sensação de pernas cansadas, cansaço nas pernas, principalmente após longos períodos em pé ou sentado, se você sente dor nas pernas, principalmente nas panturrilhas, uma dor que piora ao andar, que melhora com o repouso e que nós chamamos de claudicação intermitente, se você tem formigamento, dormência, sensação de alfinetadas, inchaço, varizes, pele pálida ou descolorida, úlceras de difícil cicatrização, unhas e cabelos fracos, frio nas extremidades, dificuldade de cicatrização ou câimbras musculares por falta de oxigênio, tudo isso pode indicar problemas circulatórios. Então me conta, escreve para mim no chat, escreve para mim nos comentários. Você sente algum desses problemas? Você tem algum desses sinais e sintomas que eu acabei de listar aqui? E também me fala de que parte do mundo você me assiste agora, porque eu quero te conhecer melhor. A má circulação é um problema que afeta muitas pessoas e que nós podemos fazer várias estratégias para melhorar o tratamento desse problema tão comum. Então, se você quiser marcar uma consulta comigo, o link está na descrição do vídeo. Você entra no link, manda uma mensagem e peça mais informações, ok? Quais são os principais fatores de risco para a má circulação? Obesidade, colesterol alto, diabetes, pressão alta, tudo isso danifica os seus vasos sanguíneos e pode acabar gerando problemas circulatórios. Pega papel e caneta, sem enrolação, que vamos para a nossa primeira bebida, que nós já falamos aqui várias outras vezes, o suco de beterraba. A beterraba é um alimento riquíssimo em nitratos, e esses nitratos se transformam em óxido nítrico no corpo. E esse óxido nítrico é um gás, é um nutriente que é um gás que é responsável por dilatar e relaxar os vasos sanguíneos, melhorando a circulação. Ah, doutor, existe alguma forma de melhorar a minha produção de nitratos por meio da alimentação? Sim. Quer ver? Se você utilizar enxaguante bucal, aqueles enxaguantes bucais antissépticos, eles vão matar as bactérias da sua boca, as bactérias más e as bactérias boas, incluindo as bactérias responsáveis por transformar os nitratos em óxido nítrico. Então, se você usa enxaguante bucal, você tem o maior risco, por exemplo, de desenvolver a hipertensão, porque a vasodilatação ela acaba melhorando o seu controle pressórico, caso você tenha pressão alta. Então, a vasodilatação é um fenômeno que causa uma redução da pressão arterial. A dose de suco de beterraba que você deve consumir por dia varia entre 250 ml a 500 ml. Se você tiver pressão muito baixa, cuidado, porque a pressão pode baixar mais ainda. Se você estiver tomando medicamento para pressão alta, a sua pressão também pode baixar. Então tome cuidado. Temos vários estudos científicos mostrando que o consumo de beterraba, que o consumo de suco de beterraba pode ajudar no controle da hipertensão arterial. Vamos tomar sempre cuidado com as quantidades para não ter um desconforto gastrointestinal pelo excesso do consumo de suco de beterraba. Olha, para quem não sabe curtir esse vídeo, para quem não sabe compartilhar ou se inscrever no canal, para ajudar aquelas pessoas que não têm acesso a hospitais, a médicos, a planos de saúde, não se preocupe, porque ao final do vídeo eu vou te ensinar exatamente como fazer isso. Caso você já saiba, vai se adiantando aí para a gente fazer essa mensagem chegar ao maior número possível de pessoas, para que mais gente aprenda como tratar naturalmente problemas tão comuns na vida de todos nós. Segunda bebida, chá de hibisco.
O chá de hibisco ele tem flavonoides que promovem também a vasodilatação e ajuda a reduzir a pressão arterial. Além disso, o chá de hibisco também tem ação diurética. Por isso, ele também pode ajudar a controlar a pressão alta. A dose ideal do chá de hibisco que você deve tomar é de 1 a 2 xícaras por dia, tomando cuidado para não beber muito próximo da hora de dormir, porque como ele é diurético, isso pode fazer com que você tenha que levantar várias vezes durante a noite para urinar, e isso vai acabar prejudicando a qualidade do seu sono, tá bom? O chá de hibisco precisa ser tomado com precaução também por pessoas que consomem remédios, medicamentos para pressão arterial e para diabetes, porque ele também tem uma ação hipoglicemiante. Ele também ajuda a reduzir a glicemia. E em excesso pode também gerar um desconforto gástrico leve, mas se você tomar de 1 a 2 xícaras por dia, você não vai sentir isso, tá bom? Terceira bebida, chá de erva cidreira, que tem ácido rosmarínico, da mesma forma que o chá de alecrim, que também tem ácido rosmarínico. Esse ácido tem ação vasodilatadora e, por esse motivo, favorece a circulação. Também vamos consumir aí de 1 a 2 xícaras por dia e evitar durante a gravidez ou se você fizer uso de algum sedativo, ok? Quarta bebida, chá de alho. A alicina, que é um dos principais compostos ativos do alho, ajuda a prevenir coágulos e também melhora o fluxo sanguíneo. Sem falar que o alho tem evidência científica de que ele ajuda a controlar a pressão arterial. Ele tem evidência científica de que ele ajuda a controlar a glicemia. Então, um consumo de 2 a 4 gramas de alho por dia é o ideal. Vamos só tomar cuidado se você estiver fazendo uso de algum anticoagulante, principalmente se for um anticoagulante cumarínico, como a varfarina, nome comercial Marevan, porque esse medicamento interage com muitos alimentos e muitos outros remédios também. Então, quem toma o Marevan, quem tem aí fibrilação atrial, quem tem alguma prótese cardiovascular ou qualquer outra coisa que indique o uso de anticoagulante, desse anticoagulante principalmente, tem que tomar cuidado com tudo que consome, ok? Quinto chá, quinta bebida, na verdade, é o chá de cavalinha, ok? O chá de cavalinha, ele é rico em sílica, que fortalece as veias e melhora a saúde cardiovascular. A dose, mesma coisa, 1 a 2 xícaras. Não é recomendado para grávidas e também não é recomendado para mulheres que estejam amamentando, ok? Eu sei que muita mãezinha hoje não gosta de amamentar, eu sei que muita mãezinha hoje vai direto para a fórmula, né? Ou porque o pediatra indica, ou porque a mãe não pode, ou diz que o leite secou, ou tá com preguiça, ou machuca a mama. Mas se você estiver amamentando, que é o melhor que você pode fazer para o seu filho, tá? Deixar isso bem claro. É o melhor que você pode dar para o seu filho é o leite materno e não o leite da fórmula. Não pode consumir o chá de cavalinha. Sexta bebida, que nós já falamos aqui também várias vezes, pessoal. Limonada suíça. Por que que a limonada suíça é melhor do que o suco de limão? E eu não estou falando que é a limonada suíça que o pessoal bota leite condensado, não é isso. A limonada suíça é aquela que é feita com a casca do limão junto com a polpa do limão. E por que que é tão importante ter a casca? Quem souber, escreve aí no chat. Quem souber, escreve aí nos comentários, né? Por que que é tão importante consumir a casca do limão? Você sabe por quê? Vamos ver se o pessoal tá ligado aqui nos nossos conteúdos. O limão, eu vou esperar o pessoal responder aqui o porquê da importância da casca, ele vai ajudar a melhorar a sua circulação, ele tem vitamina C, que é uma substância, um nutriente necessário para a síntese do colágeno, e é justamente o colágeno que garante a integridade dos vasos sanguíneos. Quem lembra da aula de história, na época das grandes navegações portuguesas, em que eles sofriam com uma doença chamada escorbuto.
que as gengivas sangravam. O escorbuto nada mais é do que uma deficiência grave de vitamina C. E essa deficiência grave de vitamina C gera fragilidade dos vasos sanguíneos, porque sem vitamina C não há colágeno, e sem colágeno não há vaso sanguíneo íntegro, não há vaso sanguíneo forte. Então é por isso, por esse motivo, que a vitamina C é fundamental para a circulação, é fundamental para a imunidade também, ok? Mas o ator principal, os atores principais do limão, nem estou trazendo o limão aqui pela vitamina C, que todo mundo sabe que o limão tem vitamina C. Estou trazendo o limão aqui e por quê da importância da casca é que na casca nós temos a concentração de duas substâncias que são muito boas para melhorar a circulação. Está até aqui o José Sampaio, doutor, circulação ruim, tomo Flebon. Você teria outro para associar? Vamos ver qual é a fórmula do Flebon. O Flebon é o piquenogenol, tá? Mas, além do Flebon, nós temos outros medicamentos muito famosos para tratamento de problemas circulatórios. Daflon, Diosmin, Venavais. E qual é a composição desses medicamentos? A composição desses medicamentos a gente encontra na casca do limão. Esses medicamentos são feitos de diosmina, com D, biosmina, como o pessoal do Nordeste fala, e esperidina, que são as duas substâncias, os dois princípios ativos do diosmin, que também estão presentes na casca do limão. E é por isso que a gente sempre recomenda a fazer a limonada suíça com a casca, sempre lavando muito bem a casca, deixando um pouquinho de molho se necessário, com bicarbonato de sódio. Esse limão aqui, ele é orgânico, porque no mercado onde eu compro o limão orgânico estava exatamente o mesmo preço do limão não orgânico, então eu acabei levando essa opção aqui. A limonada suíça também tem ação antioxidante e anti-inflamatória, que vai ajudar no retorno venoso e reduzir o acúmulo de líquidos, reduzindo também o inchaço. O limão também contribui para o controle da glicemia, tá bom? Pessoas com diabetes, pessoas com má circulação costumam ter diabetes. Então o limão vai ajudar de várias formas. E a nossa sétima bebida, pessoal, é o suco de abacaxi com gengibre. O abacaxi, ele tem bromelina, que é anti-inflamatório e reduz e melhora a circulação. E o gengibre, por mais que muita gente não saiba e por mais que muita gente pense o contrário, o gengibre tem ação vasodilatadora e não vasoconstritora. Então aquela pergunta, doutor, quem tem pressão alta pode consumir gengibre? O que você acha? Você que está aqui no chat, você que está aqui comigo no Instagram, você que está comigo aqui no YouTube, o que você acha? Você acha que quem tem pressão alta pode ou não pode consumir gengibre? Escreve aí para mim. O chá de abacaxi com gengibre, para quem tem diabetes, talvez não seja a melhor opção, porque o abacaxi ele tem um impacto mais significativo no índice glicêmico, na glicemia. Mas para quem não tem diabetes, ele é uma excelente opção. E o pessoal tá ligado aqui, ó. A Sandra Giornaro Gurgel, a Sandra Belira aqui no Instagram, o Dica na Manga no Instagram, o meu amigo Albert Duque lá da Venezuela tá aqui também dizendo, respondendo corretamente, que sim, quem tem pressão alta pode consumir gengibre, não só pode como deve, porque o gengibre vai contribuir para o tratamento deste problema. Então aquela historinha de quem tem pressão alta não pode comer gengibre, isso aí é mentira, pessoal. Pode sim, tá bom? É lógico. Doutor, comi gengibre e minha pressão aumentou. É possível isso? Claro que é possível, tudo é possível. É possível que com você o gengibre tenha um efeito oposto. Mas, farmacologicamente, o gengibre tem uma ação vasodilatadora e, consequentemente, uma ação antihipertensiva. Mas é claro que cada organismo é um organismo. Então, isso pode ter um resultado
diferente em você. Eu estou passando aqui a regra, mas tudo é possível na medicina. Aquilo que a gente fala, aquele ditado famoso da medicina. Na medicina e no amor, nem nunca, nem sempre. Ok? Vamos lá. Aviso importantíssimo para vocês aqui. Importantíssimo, tá? Essas bebidas são importantes para a circulação? Sim, muito importantes. Vão ajudar? Sim, vão ajudar. Mas elas não vão resolver o problema. Então, se você acha que vai tomar um copo de limonada suíça e não vai mais precisar fazer nada, você está enganado, ok? E se eu tivesse te falando aqui que você ia resolver o seu problema, eu estaria mentindo para você, e não é o meu papel aqui mentir. Meu papel aqui é falar a verdade, é te informar. Então, eu tenho que te dizer que essas bebidas, por mais que você tome todos os dias, elas vão ajudar? Vão, mas elas não vão resolver o problema. Porque a origem da sua má circulação não é a falta de limonada suíça, não é a falta de chá de hibisco, não é a deficiência de suco de beterraba. Não. A causa da sua má circulação é a sua pressão alta, seu diabetes, seu colesterol alto, sua obesidade, o seu sedentarismo, o seu tabagismo, o seu alcoolismo, o seu estresse exacerbado, a sua falta de sono de qualidade. Essas são as causas da sua má circulação. E se você não atuar na base do problema, você não vai resolver o problema. Me desculpe, mas não vai. Então você precisa atuar na origem do que está causando essa má circulação em você. Qual é a origem? Sua alimentação, seu nível de atividade física, a sua incapacidade de gerenciar o seu estresse, você beber, você fumar, você não dormir bem. Então é isso que está causando as doenças que vão levar à má circulação. Então, se você não muda isso, você não vai tratar as doenças que levam à má circulação e, consequentemente, a sua circulação vai continuar piorando. E aí o pessoal vem aqui, doutor, eu fiz cirurgia de varizes, mas continua aparecendo tudo. Porque você fez a cirurgia, mas você não mudou os seus hábitos. Você fez a cirurgia, mas você não se esforçou para manter um peso saudável, você continuou se alimentando mal, você continuou bebendo, você continuou fumando. Então, o que causou as varizes da primeira vez, vai continuar existindo e vai causar mais varizes. E você vai fazer a cirurgia de novo e não vai mudar o hábito e as varizes vão continuar aparecendo até o fim, ok? Então você precisa mudar o seu estilo de vida. Você precisa se alimentar bem, você precisa fazer atividade física, se esforçar para manter um peso saudável, e eu posso te ensinar como fazer isso de duas formas. A primeira forma, na verdade, 3 formas. A primeira forma é você fazendo uma consulta comigo. A segunda forma é você lendo o meu livro, O Código da Longevidade, que tem 101 hábitos para passar dos 101 anos. Hábitos esses que vão melhorar a sua circulação, que vão controlar naturalmente a sua pressão alta, o seu diabetes, o seu colesterol alto e vai também prevenir, tratar e reverter as principais doenças da atualidade. Previne câncer, previne infarto, previne derrame e trata e reverte diabetes, hipertensão, colesterol alto, má circulação, ansiedade, depressão. Essa é a segunda forma. E a terceira forma é você ler o meu livro, Segredos da Circulação, 50 alimentos para limpar artérias e veias. Esse livro, que eu acabei de escrever, tem 2 ou 3 semanas que eu lancei, ele tem os 13 principais nutrientes que você precisa para melhorar a sua circulação. Então lá tem a hesperidina, tem a diosmina, tem os nitratos, tem a vitamina C, tem a vitamina K2, tem também as antocianinas, tem o ácido fólico, a vitamina D e muitos outros não, né? Porque são 13, e outros nutrientes que são fundamentais para a sua circulação. E nesse livro também, para cada um dos 50 alimentos, tem uma receita saudável, prática, barata e principalmente saborosa. Se você quiser melhorar a sua circulação
de forma natural, sem efeitos colaterais e com resultados bastante interessantes, eu recomendo que você clique aí no link da descrição, vai ter o link para marcar consulta, o link para os segredos da circulação e também o link para o Código da Longevidade, que é um livro que, modéstia à parte, é um best-seller, né? Já temos aí mais de 8 mil leitores do Código da Longevidade. Então, se você não leu, você está perdendo seu tempo e está perdendo uma oportunidade de ter mais saúde. Lembrando, pessoal, que o livro ele tem, por esse link, um super desconto. Pessoal do Instagram, o link está na bio, tá bom? Esse link tem um super desconto para você adquirir por menos da metade do preço o livro. E, além disso, também tem a garantia incondicional de satisfação, que se você ler o livro e não gostar, eu devolvo o seu dinheiro. Sem pegadinha, sem letrinha pequena, sem enrolação, sem burocracia. Eu faço isso porque eu quero que você leia o livro, eu quero assumir esse risco por você, o risco de ter que devolver o dinheiro, de colocar minha equipe para trabalhar, de ter que pagar uma multa para a plataforma se você solicitar o reembolso, porque eu sei que é muito improvável que você peça o reembolso. Até hoje, quase ninguém pediu. Né? Se 10 pessoas dessas 8 mil pediram reembolso, foi muito. E eu faço isso porque quando você lê, você vai colocar em prática, a sua vida vai melhorar, você vai gostar e você vai me agradecer, mas também vai se agradecer principalmente por ter feito um investimento pequeno, de R$ 39,90 no caso do Código da Longevidade, de R$ 49,90 no caso dos Segredos da Circulação, mas que esse investimento vai ter um retorno imensurável e incalculável, porque você vai estar investindo naquilo que você tem de mais importante. Ok? Então, pessoal, clica aí no link da descrição, no link fixado nos comentários. Vou fixar o link aqui também no nosso chat. Pessoal aqui do Instagram, o link está na bio, ok? Eu vou deixar aqui o link para todos os serviços e produtos aqui do canal Dr. João, incluindo um mês grátis de suporte médico para você que quer renovar as suas receitas, você que está chegando o verão aí, precisa de um atestado para piscina, não quer ter que pagar uma consulta, não quer marcar uma consulta para isso, também tem isso aqui no canal do Dr. João, um mês grátis de amigo médico para vocês, também clicando nesse link da descrição, no link fixado nos comentários ou neste link aqui fixado em nosso chat. Pessoal, dá uma nota para esse vídeo aqui. Vou me despedindo da galera aqui do Instagram e vou continuar aqui no YouTube com vocês, tá bom? Valeu, pessoal. Até a próxima. Pronto. Pessoal aqui do YouTube agora. De 0 a 10, o que vocês acharam desse vídeo? Escreve para mim uma nota, porque é importante para a gente saber o que vocês estão achando dos nossos conteúdos, tá bom? Lembrando, pessoal, os links estão na descrição, beleza? Acho que todo mundo compreendeu a mensagem. Vamos ver, olha, vou ensinar vocês a se inscreverem no canal, a deixarem o like, a curtirem o vídeo e a compartilharem também, porque é fundamental que mais pessoas saibam dessas informações, ok? E eu conto com você para a gente fazer essa mensagem viralizar. Vamos lá. Ó, estamos aqui no nosso chat, ao vivo. Calma aí que minha tela tá... Pronto. Estamos aqui no nosso chat ao vivo. Estão vendo, né? Tem esse xizinho aqui. Vamos clicar para fechar o chat. Pronto. Agora apareceu o botão inscrever-se. Estão vendo, né? Só apertar nele. Pronto, já está inscrito. Agora vai apertar nesse sininho que apareceu e vai ativar todas as notificações para você ser avisado de quando estivermos ao vivo, de quando tiver vídeo novo, para você não perder as nossas informações, ok? Para curtir o vídeo. Estão vendo aqui, esse dedinho aqui, 129 agora, 130, curtir. Simples, pessoal. E para compartilhar, pronto. WhatsApp, enviar, vou mandar para mim mesmo, avançar, enviar. Pronto. Já está aqui na conversa comigo.
Simples assim, pessoal. Muito fácil. Muito fácil. Ok? Então, eu conto com você para a gente alcançar juntos essa missão de levar saúde para a população brasileira, para a população portuguesa, para a população angolana, moçambicana, cabo-verdiana, toda a população lusófona do nosso mundo, né? E também o pessoal que fala espanhol, o pessoal que fala inglês, francês, alemão, japonês, que eu sei que assiste aqui o canal também. Até gente que fala chinês tem aqui no canal que eu sei, ok? A Mirtz falando, quero o livro. Mirtz, aqui o link, ó. A senhora que está aqui no chat, tá aqui o link, mais fácil. Já clica nesse link e vai ter lá o link para marcar consulta, vai ter lá o link para os 2 livros, já com desconto, já com a garantia incondicional de satisfação. Vai ter o link para 1 mês grátis do nosso amigo médico, que é o serviço de suporte médico para renovação de receita, atestado médico, alguma dúvida pontual ali em relação a algum problema de saúde. Pode também haver um certo acompanhamento do caso, tá bom? Não é uma consulta médica, mas substitui a consulta médica muitas vezes, ok? Bom, vamos lá. Vamos ver quem está aqui com a gente. Um abraço para Ialbert Duque. O Luiz Fernando Ruiz, uma vez tomei um chá de fita de música. Parei de sentir minhas pernas por alguns instantes. Pessoal, não faça isso em casa, tá bom? Não faça como o Luiz Fernando Ruiz aí, que tomou chá de fita de música. Por favor, não faça isso. Abraço para Cristina Belmonte, de Salvador. E Albert Duque, Ivone Araújo, de Santa Rita do Passa Quatro, Ivone Aparecida, de Belo Horizonte, Felipe Alves da Silva, Cleonice Jesus Santos. Um abraço para Clélia Mota dos Santos, Doraci Mazzi. A Ivone perguntando se o chá de amora é bom para diabetes e colesterol. É bom para diabetes, sim, Ivone. Para colesterol, os chás eles são mais restritos, mas para o diabetes eles têm uma eficácia melhor documentada, ok? Abraço para Nazareno Azevedo e para Ruth Colasso, que está perguntando se tem algum chá para menopausa. Mas o que está acontecendo, Ruth? Está com fogacho? Está sentindo cansada? O que está acontecendo? Talvez seja o caso de fazer uma reposição hormonal, né? Não sei, mas aí tem que passar por uma consulta. Abraço para o José Sampaio, Cíntia Cibele de Londrina, Rafael Bizarro, Renata Duarte, Madalena Inácio. Um abraço também para Luísa Mariano, Maria Isis, Sandra de Honório Gurgel, Edson Almeida de Salvador, de Ângeles Santos Reis, Ana Lúcia de Siqueira Mata. Abraço também para o Maico Gomes, Nilton Dias, Lalisa, perguntando se pré-diabetes pode tomar esses sucos ou bebidas. Lalisa, desses aí, só o de abacaxi que precisa tomar cuidado. Agora, o de beterraba é mais tranquilo, o de limão é tranquilo, os chás também são tranquilos, agora, não vai botar açúcar, tá bom? Abraço para Ivone Aparecida, dizendo que quem tem pressão alta pode tomar chá de casca de abacaxi com gengibre, é muito bom. Isso aí, Ivone. Abraço para Claudete dos Santos, Lourival Lunques, Terezinha Nobre Martins. Bom dia, doutor João. Suco de limão, eu posso tomar qualquer hora do dia ou tem horário certo? Terezinha, melhor que seja antes das 6 horas da tarde, para não correr o risco da senhora beber muito perto da hora de deitar e ficar levantando para urinar, ok? Então, se puder ali pela manhã, na hora do almoço, perfeito. Abraço para Vera Lúcia Tavares da Silva. Abraço para Mirtz Miller, dizendo que tem pressão baixa. Segundo estava 11/7. Mirtz, 11/7 não é pressão baixa não, ok? 11/7, inclusive, atualmente, é a única pressão considerada normal. Até a 12/8 já é considerada pressão elevada. Então, 11/7 não é pressão baixa. 11/7 é a melhor pressão que tem. É a pressão perfeita, pressão ideal. Ok? Abraço para Clenda Silva, Maria de Lourdes, de Pernambuco, João Alfredo. A Heloísa Maria perguntando se beterraba pode engrossar o sangue. Não, Heloísa Maria, não engrossa o sangue não, tá? Abraço para Júlio TV César, Maria Giane Santos,
Rosa Maria Ferreira Nascimento, de Aracaju, tem 75 anos e não tem problema circulatório. Será que é o caranguejo que previne aí problemas circulatórios? Não sei, mas eu adoro o caranguejinho. Abraço para Cremilda Fernandes, Manuel Batista de Sorocaba, Rocier del Valle Cedenho Morincho. Oi, mano, saludo. O lindo tu canal de Manacapuru. Donde queda Manacupuru? Déjame ver. Manacupuru. Em Manaus. Então deve ser venezuelana, não? Ou venezuelano, não sei. Bueno, um abraço para Marinalva Oliveira Silva, Regiane Santos, do sul da Bahia, e Milton Souza. É isso aí, pessoal. Essa live aqui terminou, já falei tudo o que eu queria sobre as 7 bebidas incríveis para combater a má circulação, mas fique comigo, porque eu separei outros 2 vídeos para você continuar aprendendo a melhorar a sua circulação de forma natural. Quer ver? Nesse vídeo aqui, eu falo sobre frutas que melhoram a sua circulação. E nesse vídeo aqui, sobre alimentos que também vão combater os problemas circulatórios. Não é um tchau, é um até logo, que daqui a pouquinho, após os anúncios, eu te vejo nessa live aqui e nessa live aqui. Até mais!